hoje estamos aqui, eu e Marisa, para a gente conversar um pouquinho sobre os encontros de si, sobre essa vivência que nós vamos fazer no dia 21 de novembro. E sabe, Mar, eu estava até pensando, até na própria palavra, né? Encontros de si, né? Eu acho que esse talvez seja um bom lugar para a gente começar, talvez, né? E eu vou te falar, assim, primeiro, o que me veio, né? Enquanto uma pessoa leiga, né? Na verdade, não sou você, né? Nesse sentido, não sou eu que estou facilitando. Então, assim, né? Como uma pessoa leiga vê um título desse e pensa, tipo, encontros de si, o que será que é? E aí, assim, para mim, o que me veio foi, tipo, encontrar partes perdidas ou partes que eu esqueci que existem em mim. Isso faz sentido para você? O que é, né? Os encontros de si a partir dessa perspectiva. Nossa, os encontros de si são tantas coisas, né? O nome, na verdade, surgiu porque eu não gosto, já me conhece, sabe que eu tenho um desconforto em dizer que a gente vai para um atendimento, a gente vai para uma consulta, né? Eu gosto eu me sinto muito confortável de dizer que a gente vai se encontrar, o nosso encontro terapêutico, né? O nosso encontro de acolhida, o nosso encontro de partilha, né? Porque para mim, dentro do que eu acredito, né, é que a cura acontece por uma partilha. Então, quando alguém me procura, mesmo que esse alguém seja alguém desconhecido, aparentemente, né? Que veio por uma indicação, por exemplo, essa pessoa chega até mim porque a gente tem uma sincronicidade. Existe alguma coisa na história daquela pessoa que reflete na minha história e que a gente pode partilhar isso e tem algum lugar onde a gente se ajuda e troca chaves, né? Uhum. Então, a palavra encontro veio por causa disso, né? E quando a Silvana foi quem despertou isso, né? Que é uma pessoa que faz parte da Sorbona Digital hoje, é uma pessoa que já foi várias vezes atendida por mim. Ela disse para mim, por que você... Eu acho que está na hora de você fazer um encontro presencial da Marisa, né? Porque normalmente a Marisa faz encontros mais com as pessoas que me acompanham, né? Em trabalho, né? Você, Fabi, Crisley, sempre tem mais gente envolvida, porque eu gosto muito do coletivo. Mas a Silvana me chamou a atenção nisso, de fazer um encontro com a Marisa. E aí o primeiro nome que me veio foi encontro com a Marisa. Eu pensei, não, eu não me soa confortável. Encontro E com aí Fátima guardei Bernardes, isso, quase. né? E aí me veio assim a coisa do... Eu sei que faz um tempo que isso já está batendo na minha porta, que é fazer com que o movimento que foi por onde eu ingressei no trabalho de autoconhecimento, de cura e no trabalho terapêutico, foi através do movimento, porque a minha formação acadêmica, minha primeira formação acadêmica é dança, né? Faz muitos anos que eu danço, eu tenho isso muito forte do movimento, e eu fui guardando ele, né? Guardando. E aí me veio, quando a Silvana falou, meu Deus, eu tenho que fazer um encontro, e ele tem que ser de movimento, porque se é para eu liderar este encontro, eu sozinha, né? Que nunca é sozinha, não adianta você falar que não vai ser sozinha, né? Mas eu, Marisa, pessoa física, né? Sem estar com ninguém ali, tipo, eu encontro com a Fabi e a Marion, encontro com a Marisa e a Fabi, o encontro, né? A não ser a formação de reiki, que aí faz sentido, né? Pelo mestrado. Eu pensei, meu Deus, é pelo movimento. E aí já me deu um... E aí, o que você encontra no movimento? Você encontra você.
porque o movimento, quando eu fui para o meu terceiro espaço físico, né? Eu já passei por 3 espaços físicos, um era a minha casa, depois eu fui com parceria com o Tiquilique, depois eu tive meu consultório na Ulisses Vieira, em cima da panificadora do Maurício, que tem mais salas comerciais. E nesse terceiro espaço, eu recebia muita gente por indicação e que vinha por indicação de algumas alunas minhas de balé. Então, vinha já com a expectativa do movimento. E eu senti o temor, não é o medo, né? Porque o temor, ele vem com aquele senso da responsabilidade de você saber que quando você abre esse lugar, não tem meias palavras no movimento, né? Em outros processos, você consegue ir com mais cuidado, né? Isso abre, beleza, isso a gente espera, vamos fazendo recortes, e o movimento a gente não tem esse, e não é um controle, a gente não tem como melindrar ele. Mesmo que a pessoa seja altamente estudada em autoconhecimento, mesmo que o corpo ele não consegue segurar a essência que está nele, né? Então, quando você bota alguém para se movimentar, e aí a gente lê movimentar, quando eu caminho, eu me movimento, eu estou me movimentando, a Marion está se movimentando, né? O movimento, ele acontece internamente primeiro, para depois, existe um pré-movimento, para depois ele externalizar. E aí me veio aquele temor, pensando, eu não acredito, eu não vou, eu não. E aí eu comecei a entrar em crise e eu comecei a entender que os encontros que a Silvana estava me propondo eram encontros de movimento, e se ele era ancorado no movimento, ele era o encontro de você com você. Então, o encontro das tuas partes, né? Exatamente. A ideia que eu falei, né? De encontrar com partes de mim, sejam elas quais forem, mas principalmente aqueles que sim existem. Sim. Tá. E eu até, assim, né, você falando do movimento e tal, e era uma pergunta que eu ia fazer, assim, tipo, o que é esse movimento? E eu acho que você esclareceu muito bem, assim, desse encontro mesmo, desse movimento interno, né, dessa coisa que vem primeiro interna e depois se expressa. Mas aí, né, o que me veio, assim, tipo, ok, mas para isso a gente precisa de um veículo, né, que é o nosso corpo, né? Então, na verdade, é uma vivência, assim, que a gente vai acessar através desse portal que é o corpo, esse encontro com a gente mesma e também assim vendo, né, o teu próprio trabalho e tudo que é corpo, mas também é uma coisa muito multidimensional, né? Então, assim, como que você alinha essas duas coisas, assim, sabe, numa única vivência? Como que você acessa isso, sabe? Faz sentido essa pergunta? Não, faz muito sentido, e me deu muita. Agora me bateu uma chave de talvez convidar uma das minhas alunas de balé, que não faz atendimento terapêutico hoje comigo, né? Mas que foi minha aluna de balé, para a gente, para talvez ficar mais fácil até para mim explicar, né? Isso, porque essa ligação com a multidimensionalidade, né, com essa visão do corpo, ela vem desde a minha formação lá da faculdade, né? A faculdade abriu isso para você, Marisa? Não, a faculdade não abriu isso para mim. Mas na faculdade eu comecei a olhar e acessar o campo da energia da pessoa antes dela fazer aquilo. Então, para mim era muito óbvio eu olhar e dizer que o demi-plié daquela pessoa, né, que é um termo técnico de balé, o demi-plié daquela aluna
estava encurtado naquele dia porque a respiração dela estava travada naquele dia, porque o cardíaco dela não estava legal, provavelmente porque teve algum embate, alguma coisa emocional que fez com que o campo dela, né, sofresse aquela alteração e o corpo automaticamente se contraiu, né? E aí foi aí que eu comecei a estudar, né, outros conhecimentos que não fossem só o conhecimento técnica de contemporâneo, que não fosse só Laban, que não fosse só balé, que não fosse, né? E aí foi quando eu comecei a entender que essa visão ela já fazia parte do meu processo natural de olhar os corpos, né? Uhum. Então eu dava aula, por exemplo, para criança surda e muda, né? Eu dei aula durante muito tempo para uma menina que tem uma doença degenerativa, né? Ela fazia na cadeira de rodas, né? A gente colocava ela no chão, mas ela se movimentava conforme o corpo dela assim o permitia, né? E aí a gente conheceu vários trabalhos inclusivos, né? Na área de dança especificamente. E aí depois eu fui percebendo, né? Eu tive uma aluna muito especial, que é a Cláudia Miranda, que foi minha aluna de balé durante algum tempo. E quando a Cláudia foi fazer faculdade de educação física, a Cláudia falou: eu gostaria muito que você me permitisse escrever sobre o seu processo de aquecimento da aula de balé, porque as pessoas iam fazer aula de balé com a Marisa por causa do aquecimento da aula, aonde eu fazia essa leitura, né? A pessoa, por meio de estímulos espontâneos, né? E engraçado que nessa época foi a época que eu encontrei o Holus Corporal lá da Lei do Tempo, né? Onde a gente tem as vibrações, os tons e os selos que tem uma energia, que tem uma essência, que tem um propósito, que tem um poder. E eu peguei isso e levei para dentro da minha aula de balé como um aquecimento do corpo. E as pessoas ficavam nessa expectativa de fazer isso no começo e de fazer o fechamento no final, né? Então, normalmente, quando eu dava minha aula de balé, eu não conseguia fazer uma aula engatada na outra, porque eu ficava muito tempo conversando depois com a pessoa me perguntava como é que você viu aquilo, ou desencadeava um choro, ou, né? Aí começou o processo terapêutico sem eu me dar conta que aquilo já era um processo terapêutico. Até o dia que eu atendi uma pessoa que era psicóloga e ela disse para mim: o que você faz é terapia, né? Continua sendo movimento, mas é terapia. E aí eu fui conhecer multidimensional e eu fui entender o que eu acessava, né? Algumas coisas que eu já acessava no campo. Então, é uma pergunta que você faz para mim que eu penso assim, eu já fico imaginando, Cris, lá vem a Marisa com a coisa do óbvio, mas é que para mim é muito natural. O meu olho, ele já olha, aqui, já vem o código para mim, né? Intuitivamente, né? Mas aí sim, eu fui estudar o que já tem, né? O que já tinha. E eu sou uma médium muito assumida nisso, né? Quem me conhece sabe, eu escuto, eu vejo, eu sinto. Mas você tem certeza disso? Você tem certeza de que isso não existe? Provavelmente não, né? E é a mesma certeza que eu tenho, né? Eu não tenho certeza, eu não tenho que ter certeza de nada, mas eu, dentro da minha caminhada, eu aprendi que é melhor eu soltar do que eu ficar agarrada tentando segurar uma coisa que, né, não faz sentido para mim. Então, eu vou soltar e eu tenho sempre o cuidado de dizer o que eu estou sentindo é isso. Isso não quer dizer que é uma verdade. Isso quer dizer que é a verdade do que eu estou sentindo. Sim. Né? E aí, se faz sentido para você, e aí explico o que eu tenho de conhecimento de sentido, né? Não é à toa que eu sou casada com um japonês,
né? Os orientais têm isso muito forte neles, né? Que o sentido ele está no a sua razão acolhida no seu coração para você andar no teu caminho do meio, para você andar no seu tal, né? Para você conseguir fazer essa irradiação de dentro para fora, né? Então, para você estar nesse encontro, né? O que você precisa? Ter um corpo. Meu gato tem um corpo, ele pode estar? Ele tem um corpo, ele não tem um corpo? Né? Eu tenho um corpo que eu não tenho um braço. Continua sendo um corpo. Acho que eu te respondi. Respondeu sim. Mas até pensando, né, nesse teu acesso, de todo esse contexto, né, que você trouxe e desse acesso, dessa leitura de campo, assim, que você tem mesmo, de sentir a pessoa, sentir, né, o que ela está precisando, o que ela está reverberando ali. O que me vem, assim, é que é uma vivência, né, pensando especificamente nessa vivência desse momento, desse encontro de si, é uma vivência que vai ser, obviamente, e sempre né, única, no sentido de que as pessoas que vão estar ali, naquela reverberação e né, nesse encontro com você e desse campo e do teu com elas, nessa interação desses campos, é que você vai poder conseguir realmente fazer uma leitura e ver o que esse grupo que está aqui, o que ele precisa movimentar dentro de si para acessar essas camadas interiores. Então, é uma coisa que até é difícil, talvez, até prever, né, ou ter uma programação, digamos assim, mais fixada, porque vai muito da leitura do que o campo vai estar pedindo. Mas o foco é, ainda assim, o movimento, movimentar essas camadas de dentro. É isso? Sim. E você sabe que foi na quarta-feira, né? Que me deu o tilt e eu preciso fazer uma live no cemitério, eu preciso fazer um vídeo no cemitério. E aí me veio muito forte a coisa do lugar seguro do cemitério, né? E eu pedi para a Fabi me levar, né? A Fabi, que é doula da morte, e ela sentiu um lugar que fosse um lugar seguro. E depois a gente ficou conversando sobre esse lugar do cemitério, que é o lugar mais inclusivo, né? Que é o lugar onde todo mundo é igual, não existe diferença, né? Então, talvez por isso que eu escutei muito forte de vai para o cemitério, que é um lugar seguro, não tem mais, não tem menos, é o que é. Né? E aí, quando eu fiz o vídeo, que está lá no IGTV, inclusive lá da Salbona Digital, me veio a palavra celebração. Me veio que os encontros de si, eles são um processo de autocura minha com o movimento, né? Porque quem já fez alguma prática técnica, né? Balé clássico, dança contemporânea, dança de salão, profissionalmente, sabe o tamanho da violência que é. Né? Quem não viu Cisne Negro, assista, e aí você vai ter uma breve noção do que é ser um profissional né, nessa área. Marisa, não são todos? Provavelmente não, né? Mas essa foi a lembrança que ficou gravada em mim, né? Que todo mundo conhece como trauma. E aí eu entendi que esse processo de encontro de si era para eu tomar propriedade dessa minha parte, né, mediúnica, de dom, intuitiva, que eu estudei, que eu fui atrás, mas que eu embotei por uma questão de proteção, porque, como eu falei, o movimento ele é o que ele é. Então, você não consegue fingir que você não é aquilo. A hora que você movimentar, vai explodir aquela onda de frequência vibracional e é o que é. Não tem
né? Muito como segurar. Eu não tinha noção da magia, da bruxaria, eu não tinha noção disso. Então, na faculdade, eu fui muito violentada, né? Então, os encontros de si, o dia que eu fiz a live no cemitério, eu escutei, vão ter vários, provavelmente, né? E cada um deles é um momento de celebrar um encontro de você mesma, um encontro meu comigo mesma, né? Do propósito que eu vim, do meu sacrifício que eu vim quando eu resolvi encarnar aqui, que tem a ver com o movimento, né? Que tem a ver com semear essa percepção em movimento dentro dos corpos, né? Dentro do meu corpo, óbvio, porque se é meu propósito, eu preciso trabalhar em mim antes, né? E que cada um deles tem uma harmônica que está vinculada para mim na lei do tempo, né? Naquela frequência, né? Do 1320, na frequência do amor incondicional, nessa frequência, né? Na frequência da ponte do arco-íris, na frequência do cardíaco, né? E aí, quando eu fiz a harmônica da Sawabona digital e do dia, né? Quando eu vi o Kim do dia, que vai ser o encontro, eu já entendi por onde que eu começo e por onde que eu tenho a base daquele dia. Então, nesse dia, as pessoas que estiverem nesse dia, elas vão estar respondendo ao vento autoexistente. Então, ele fala de definir essa comunicação medido pelo espírito numa forma de alento. Então, neste dia, a essência trabalhada é a forma e o alento. O poder é o espírito e a ação é a comunicação. Então, nesse dia, os corpos e os movimentos vão estar vibrando para esse propósito, para essa frequência, né? Qual que é o propósito, a harmônica das pessoas que estão trabalhando nisso, né? Tá no selo do sol. E o sol fala de iluminar a vida. Então, qual que é o primeiro start? O start do encontro de si é iluminar a vida. Esse é o start dele. E o que vai acontecer nessa celebração, nesse dia, né, que veio a palavra celebração? Vai acontecer a reunião de todas essas pessoas que a gente somando o número, né, que o Kim, ele tem um número que é a sua assinatura galáctica multidimensional, né? E aí a gente soma tudo isso numa conta matemática e até agora nós estamos em Caminhante do Céu, que fala sobre explorar o espaço com vigilância. Mas até o dia do vento, que é o dia, né, do evento em si, eu não sei que harmônica que vai dar. Mas qual que é o meu objetivo ali? Fazer encontrar pedaços, né? Fazer a gente se reencontrar em si mesmo, né? No nosso ser, não no nosso estado, iluminando a nossa vida, porque é isso que está ancorando tudo isso como base. Neste dia, com a comunicação. Então, provavelmente, a gente vai ter bastante coisa de se movimentar e falar. Né? Porque a gente está falando de comunicação. A gente está vibrando nisso. E falar de uma forma carinhosa. Porque o alento é isso, né? Então, o que eu tenho para dizer sobre o que é que a gente vai fazer no dia do encontro de si, a gente vai celebrar a vida. A gente vai celebrar os nossos encontros. Sim. De quem estiver ali, né? Para celebrar. Sim. E sabe que me tocou muito, assim, inclusive quando você fez o vídeo, né? Falando, né, desse objetivo, desse propósito de iluminar a vida, de celebrar a vida,
né? E aí toda essa, né, você gravar ali no cemitério, assim, para mim fez tanto sentido, né? As coisas se casaram de uma forma tão perfeita, né? Porque aí a gente traz realmente todos esses nossos estados de vida, de morte, de vida novamente, sabe? Nesse reencontrar-se com todas as nossas partes, sabe? E isso, assim, para mim foi um momento, assim, quando eu assisti o vídeo, foi um momento que deu aquele estalo, assim, aquele alívio, assim, sabe? Ah, né? E eu acho que isso mesmo, né? Essa proposta de quando a gente vem para o corpo, né? Seja como um portal para receber diversas chaves multidimensionais, ou seja o que for, mas a gente precisa se soltar, a gente precisa realmente se render àquela experiência para que ela realmente possa fazer sentido em nós, né? Então, né, me veio isso, assim, tipo, né, tanto de você falando do seu próprio processo, um processo de rendição àquele momento, né, a esse encontro de si, mas também talvez um convite para as pessoas que estão sentindo, assim, de participar, de solta, né, se rende a isso, se rende esse fluxo, porque é só disso que a gente precisa, né? O resto é tudo um controle que a gente tenta fazer da mente em relação a diversas coisas, né? Então, esse render-se. E aí, uma outra coisa que eu tava, né, que você falou, de tipo, quem que pode participar? Quem tem um corpo. Maravilha, né? Mas aí eu fico pensando também, tipo, às vezes as pessoas podem se perguntar, mas eu não sou bailarina, eu nunca fiz dança, eu nunca fiz nada, assim, tipo, eu não conheço a lei do tempo, eu não sei de nada disso. E tudo bem, eu posso participar se eu sinto essa rendição e eu quero ir? Como que é isso? O que me vem agora, quando você falou, faz sentido para você, né? Dentro do teu intelecto, você está, dentro da tua razão, você está dizendo, meu Deus, mas eu não sei dançar. Porque quando você fala em movimento, automaticamente a pessoa fala, eu não sei dançar. Eu não sei nem um para lá e um para cá e bater palma, para mim já não rola, né? Mas você está sentindo no teu coração que as palavras fazem sentido para você, por mais que você não consiga elaborar, né? E aí o que me vem foi, me vem de jogar perguntas, né? Você sente vontade de iluminar a sua vida? Você sente vontade de iluminar a sua vida com harmonia, porque a gente está falando de um tom ressonante. Eu não preciso entender de lei do tempo. Lei do tempo não é para ser entendida, é para ser entendida, né? Então, lei do tempo é para ser vivida. Então, não importa se você, no seu intelecto, no seu conhecimento, você não a tenha. O seu corpo a tem. E aí, confiar na sabedoria do seu corpo. E o que é sabedoria, né? Sabedoria vem de sentir o sabor da coisa, o sabor da vida, né? Tá ligada nesse sentido, né? E aí vem você tá disposto a ativar os teus sentidos? Você não precisa saber dançar, mas é ativar os teus sentidos, né? Você está disposto a se comunicar mais carinhosamente com você mesmo? Porque, eu quero me comunicar mais carinhoso com o meu companheiro, mais carinhoso com o meu filho, mais carinhoso com as pessoas, mas você precisa se comunicar carinhosamente com você, né? Por isso que encontros de si é para você. E quando eu falo para você reflete num coletivo, porque a gente é um coletivo só, né? A gente pode segmentar isso. Não, porque as pessoas que entendem sobre esse assunto vibracional faz parte do meu coletivo. Amor, coletivo é um só. É um só. Um coletivo que existe, é a humanidade. Bem-vindo, esse é o coletivo. Então, a pessoa que você não gosta, que não vibra igual você, ou a pessoa que não tem o mesmo conhecimento que você, a pessoa que empurra o carrinho, o cara que matou a velhinha lá na esquina, todas essas pessoas estão no seu coletivo.
E é como que eu faço diferença no meu coletivo? Trabalhando o meu interno. Eu preciso estar no meu interno. E reconhecer quem eu sou, né? Quer dizer que você reconhece a sua estado de movimento, porque você não é um poste de concreto, porque um poste de concreto também tem um estado de movimento. Se o carro passa e bate no poste, ele já se transformou em outra coisa. As moléculas dele não estão paradas. Física quântica. Então, para quem que é encontro de si, é para quem dança, é para quem quer se encontrar consigo mesmo. É um movimento de, aquilo que você falou, né? É um movimento de autocura, né? Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para a gente mesmo, né? Com esse olhar mais compassivo, com esse olhar, né? De mais gentileza com a gente, né? De não ficar se autopunindo, de, sabe? De trazer mais essa amorosidade mesmo em primeiro lugar com a gente, depois isso reverbera, né? Com o todo. Então, me vem isso, assim, né? Desse movimento de autocura, né? Para mim mesma, para o meu coração. E aí isso naturalmente se reverbera para o coletivo, ou mesmo, não precisamos pensar nem tão grande, mas para as nossas relações interpessoais e tudo, porque aí é tudo aquela coisa do reflexo, né? E a questão do eu sou um outro você, né? Que fala muito sobre na lei do tempo. Então, essas reflexões, assim, que partem principalmente de nós, do nosso coração. Então, isso, assim, fez muito sentido. Esse movimento de autocura. Então, assim, né, sei lá, para mim, assim, resumindo em uma frase, assim, disso que a gente falou, assim, que me vem, assim, os encontros de si são um movimento de autocura. É isso? Assim, para mim, né? Pode ser, não, e resumiu para você, mas é o que eu escuto em mim, né? É o meu movimento de autocura. Por isso que o que eu mais escuto de eu me disponibilizar nesse processo, né? Ah, Marisa, mas você vai fazer junto? Eu tenho muita facilidade, e essa conversa eu tive com você, né, no WhatsApp. Eu tenho muita facilidade de acreditar, de potencializar a minha fé, de sentir o amor quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou prestando serviço a alguém. Quando eu estou quieta, Marisa, no meu momento, eu sou muito agressiva comigo. E aonde que está a minha base de entrada na Terra? A minha base de entrada na Terra está no movimento. Né? Então, eu comecei a fazer dança, não tinha nem sapatilha do meu tamanho. Né? A pessoa tinha 2 anos e 8, 2 anos e 9 meses. Né? Então, o movimento ele está muito presente dentro do meu espírito. Né? E nessa idade, na idade da Clara, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o nosso amor ainda é incondicional. E com o tempo, a gente vai aprendendo a condicionar ele. Então, para mim, o meu retorno à minha criança, de eu olhar e dizer, beleza, esse é o meu amor incondicional. É o meu movimento de autocura nisso. Né? E dessa forma, né, você compartilha isso para que isso também reverbere, né, com quem está assistindo, com quem vai participar da vivência, né, e de toda forma para que, né, e se reencontre com essa fonte, né? Para mim, quando você fala amor incondicional e esse retorno à inocência mesmo, né, do que é a criança, para mim o que me vem assim é retornar à fonte, é retornar aquilo que eu sou na mais essência da essência da essência da essência, sabe? Então, e faz muito sentido, né?
E eu também, obviamente, eu gosto muito dessa perspectiva do corpo como sendo esse portal, né? A gente está aqui, a gente, né, precisa mexer, dar atenção, carinho, amor para, né? O corpo nos leva para todos os lugares, né? E inclusive os outros lugares multidimensionais, a gente precisa, né, desse aparato, né? E eu acho incrível a gente poder utilizar ele como esse veículo, mas também como casa, né? Entender que são as duas coisas, né? E retornar essa consciência desse amor incondicional é retornar à fonte. Então, é lindo isso, né? E aí, quando você falou da casa, automaticamente eu lembrei da Casa Salabona, né? Que quando eu saí do meu processo de ser a professora de balé e assumi o lugar de fazer o recorte de, tá bem, as pessoas querem que eu atenda elas com o início da minha aula de balé e com o alongamento e a esteira no final, porque no final das minhas aulas eu colocava as pessoas na esteira, né? Para alinhar, para trabalhar esse outro lugar que elas não entendiam, que elas viajavam, né? Pelos relatos, tipo, nossa, deitei na esteira e viajei. E aí me veio a palavra de usar a palavra casa. E não porque eu morava numa casa, por causa do corpo. Né? Então, Casa Salabona se chama Casa Salabona pelo corpo, né? E Salabona, né? Tem o significado lá ancorado no Ubuntu, né? No movimento onde, quando alguém faz uma desarmonia na tribo, essa pessoa é posta no centro da roda e, durante muitas horas, as pessoas vão dizendo para ela ali, em roda, todas as coisas boas que ela já fez, para que ela grave as coisas boas e não as coisas no gratas que ficaram de reverberação nela, né? Então, isso foi muito, muito importante. Eu tinha esquecido desse gancho, né? Que o Salabona Digital, que é hoje, porque hoje a gente tem exclusivamente, né, praticamente o campo digital, apesar de ainda atender presencialmente dentro de um consultório na terça, mas a Casa Salabona física é a sacada da minha casa. Né? O projeto é a gente ter uma Casa Salabona física no mato, mas ela se chama casa pelo corpo. Porque nesse corpo aonde a gente habita, ele é um templo, né? Um templo que a gente que tá todas as chaves estão ali, as desarmônicas, as harmônicas, as julgadas, as não julgadas, né? As de frequência 1320, as de frequência 1260, tá tudo ali. Tá tudo ali, as coordenadas, tudo tá ali, tudo tá ali, tudo tá aqui, né? E a gente não tem como fugir disso. Sim. Sim. Perfeito. E, nossa, muito... E forte, assim, o que me veio, assim, nessa tua última fala é essa coisa, né, de ter ali uma pessoa no centro, em que aí a tribo vai falando as coisas boas. O que é isso se não um encontro de si? Nossa! Né? Muito obrigada, dona Marion. Nossa bibliotecária do Harry Potter. Foi essa imagem que me veio, tá? Vou usá-la, provavelmente. Sim, por favor, use. E assim, eu acho que até a gente podia finalizar essa conversa, né? Mas eu tava pensando assim, se tem alguma pessoa assim que vai assistir e ainda tipo, eu não sei se esse encontro é para mim, assim, você tem alguma última mensagem que você queira passar sobre os encontros de si, algo que você ainda não falou? Tá. O que me veio foi
se você está na dúvida ou se você ainda não está fazendo sentido, talvez para você não faça sentido, né? Porque tudo tem sua hora, seu momento, né? Ninguém morre antes da hora, né? Uhum. Mas de você se olhar no espelho e perguntar do que você tem medo. Uhum. É um bom exercício. Uhum. Porque pode estar fazendo sentido para você, mas você pode estar com medo. E aí eu escutei várias vezes, e eu falei isso várias vezes já, né? Vai com medo mesmo. Uhum. Né? E às vezes ir com medo mesmo é muito violento. Então talvez não Uhum. seja seu momento. Uhum. Né? Mas se você se olhar no espelho, dentro dos seus olhos, e perguntar do que você está com medo, e a tua alma mora no timo, que está ali atrás do seu coração, né? Não é à toa que a gente, os devocionais, né? Quando a gente vai orar, normalmente a gente leva a mão ali, né? E se você for confortável para você fazer isso, faça. Se olhe nos olhos e pergunte do que você tem medo. E aí escute a resposta da sua alma. Uhum. Se for vai com medo mesmo, repense que talvez você está sendo violento com você, né? E às vezes não é um vai com medo mesmo, é uma outra coisa e aí você precisa sentir, né? Não tem outro jeito. Sim. Não tem outro Não jeito. vai com medo mesmo, né? Mas é mais um vai com respeito e amorosidade por si mesmo, e principalmente por muito amor a si mesmo. Sim. Sim. Então tá bom. É isso? Acho que sim, né, pessoal? Tá bom. Foi muito bom minha condição com a bibliotecária do Harry Potter, muito amorosa. Espero que você tenha conseguido passar as mensagens que precisava passar, né? Provavelmente, né? E foi ótimo, assim, a conversa, assim, foi muito boa e me trouxe também muitos insights, assim, sobre esse processo, sobre a vivência como um todo. Então, te agradeço muito. Eu te amo, né? Você sabe. A gente ama.